Olá! No vídeo de hoje, nós vamos calcular o índice de diversidade, que no caso será o índice de diversidade de Shannon. O índice de diversidade de Shannon é composto de duas partes, basicamente, onde eu calculo o número de indivíduos da espécie I dividido pelo número total de indivíduos, e isso para cada uma das S espécies que ocorrerem na minha base de dados, e faço o logaritmo natural dessa razão, multiplico e faço o somatório desses valores para todas as espécies. É muito tranquilo, mas vale a pena então a gente partir dessa fórmula para entender o que nós estaremos fazendo dentro do arquivo. Nós temos então uma base de inventário, nós vamos usar apenas uma parcela dessa base, então aqui eu só tenho parcela 1. E essa parcela eu tenho cada um dos indivíduos que nela ocorrem identificados pelo nome científico, algumas informações de inventário que para o caso do índice de diversidade não será relevante. A primeira coisa, então, que eu preciso fazer só faz sentido eu incluir no cálculo do índice as espécies que eu consegui determinar. Então, eu preciso remover da minha base, e para isso eu vou fazer isso já direto quando a gente filtra para a tabela dinâmica, as árvores que não foram identificadas, que aqui estão como NI, e nessa base a gente tem algumas lianas medidas que elas não foram identificadas em nível de espécie, portanto elas vão estar com esse NA. E também eu vou eliminar desse cálculo os indivíduos mortos. Bom, então o primeiro passo é a gente criar a nossa tabela dinâmica. E na tabela dinâmica, a gente vai trazer o nome científico para as linhas. Nós faremos também o nome científico para a contagem, porque eu preciso do número de indivíduos de cada uma das espécies. E na coluna, por exemplo, se eu tivesse mais de uma parcela, eu podia trazer a parcela. No nosso caso, não faz diferença, porque eu só tenho essa parcela 1 nela. E aí eu vou também eliminar as mortas através da aplicação de um filtro. Tá? Então a tabela está construída, só que antes de começar os cálculos, eu preciso então eliminar todas as mortas, que no nosso caso aqui são as árvores identificadas com D, e eu vou tirar também daqui da coluna das espécies o NA e o NI. Okay? Então agora a nossa base está pronta. E a gente pode então começar os nossos cálculos. Como eu disse, a fórmula ela tem um elemento padrão que é o nzinho por nzão, que é o número de indivíduos de uma determinada espécie dividido pelo número de indivíduos total. Essa conta então eu vou fazer aqui igual o número de indivíduos da espécie Aniba parviflora, ela está localizada na célula B5, então seria B5 dividido pelo total de indivíduos amostrados, que no caso a gente pode tirar aqui do total geral da tabela, ou mesmo fazendo a soma de todos os indivíduos que foram amostrados. Eu vou usar o total geral, que vai ser na B62, e eu vou fixar a B62 para que o total geral seja mesmo para todas as espécies. Aqui então o cálculo eu vou puxar para todo mundo, então aqui eu tenho ele atualizado para todos os indivíduos, só vale a pena lembrar de tirar esse último, né, e o total geral não é uma espécie. O segundo passo, para quem esqueceu lá da nossa fórmula, é que eu tenho que fazer o logaritmo natural de nzinho sobre nzão. Eu já tenho o nzinho sobre nzão calculado, então aqui é só tirar o logaritmo natural. E aqui vale a pena chamar a atenção que no Excel a gente tem o ln, que é o logaritmo natural, mas, por exemplo, quem for fazer um cálculo desse no R, o logaritmo natural lá é log. Tá? Então, é só chamar a atenção que pode haver essas diferenças dos softwares. E na fórmula original, a gente tem que usar o ln. É importante usar o logaritmo natural para que não haja diferenças na hora de fazer o cálculo.
Então, ln, logaritmo natural, a gente tem aqui para todos os valores. E agora sim, fica fácil da gente calcular o índice de Shannon, que a gente usa o símbolo como H, e ele vai ser então um somar produto, que como no Excel aqui está em inglês, é sum product, mas se você estiver usando o Excel em português, a fórmula é somar produto. Então eu vou somar o produto da coluna de nzinho por nzão e da coluna de logaritmo natural. Na fórmula, então, de Shannon é o negativo dessa soma de produtos. O índice de Shannon para a nossa área é de 3,64.